Olá, amados do Pai, tudo bem por aí? Paz a todos. Essa semana eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Eu poderia chamar essa palavra de brisa suave, né? Uma coisa boa aí por vir. Então, essa palavra entrou no meu coração depois de que eu escutei ontem à noite uma pregação do pastor Everton sobre o profeta Elias, né? Então, quem foi esse profeta Elias? Eu vou dar uma resumida aqui para vocês, para ver quem conhece, quem não conhece. Então, eu acredito que você já deve ter visto uma imagem de um homem sendo sustentado por um corvo. Este é o profeta Elias. Deus, né, sustentou ele, não um corvo, mas através de um corvo que levava comida e água para ele. Então, este mesmo profeta, ele também trouxe a vida de volta, né? Foi usado por Deus para trazer a vida de volta do filho de uma viúva que ficou doente e morreu. E também, através da oração dele, veio fogo do céu para provar que Deus era Deus. Por quê? Na época do reinado de Jezabel, eles adoravam a Deus Baal. Então, eles tinham muitos profetas, tinham 450 profetas, esse Deus Baal. E os profetas do Deus, nosso Deus vivo, né, estavam todos sendo mortos e no final só restou Elias. Então, Elias queria provar para eles que Deus era Deus. Então, eles fizeram uma prova, tipo um teste. E os profetas do Deus Baal levantaram um altar e Elias também levantou um altar para Deus, né? Porque naquela época eles sacrificavam, né, animais e queimavam oferta viva. Era a forma deles adorar a Deus naquela época. Então, iria ficar comprovado que quem mandasse fogo do céu sobre a oferta seria o verdadeiro Deus. Então, os profetas de Baal, eles ficaram clamando e orando e horas e eles se machucavam até saírem sangue e nada. Seu Deus, o Deus deles não fez nada. E em uma única oração, Deus, né, nosso Deus, derramou fogo do céu e queimou a oferta. Isso está em 1 Reis, o que eu tenho comentado está no capítulo 17, 18, depois eu vou entrar no 19, tá? Então, quando a rainha Jezabel soube disso tudo, porque depois de ter queimado essa oferta, Elias, ele matou todos os profetas de Baal. Então a rainha Jezabel ficou enfurecida e falou que iria matar Elias também. E o que Elias, depois diante de tudo que Deus já tinha feito através da vida dele, fez? Elias fugiu. Sim, Elias fugiu. Mesmo diante aí de tudo que ele já tinha passado com Deus. Mas novamente Deus sustentou Elias. Ele mandou pão novamente. Ele mandou anjos para guiar, para sustentar. Aqui eu já estou no capítulo 19, tá? Então, Elias, ele ficou 40 dias e 40 noites até chegar no Monte Herebe, o Monte de Deus. Ali ele entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio sobre ele, perguntando: o que você está fazendo aqui, Elias? E Elias se desculpou. Ele falou: o povo não está cumprindo a aliança contigo, dos profetas só restou eu tenho trabalhado duramente, né? Tenho feito a minha parte, mas o povo não está ajudando. Então ele se desculpou com o Senhor, né? E com Deus. Então o Senhor falou para ele: saia e ponha-se no monte diante do Senhor, pois o Senhor vai passar. Que era o próprio Deus dizendo para ele, né? Já não era mais o anjo. Então, aqui a parte que eu continuei lendo que me chamou muito a atenção. O Senhor passou. Um vento de tempestade atingiu a montanha. As pedras chegaram a se mover do lugar, mas o Senhor não estava nesse vento de tempestade. Depois veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, ouviu-se um som de brisa suave. Em algumas traduções, uma voz mansa e delicada. Então, o que eu vejo diante disso? Que vai vir situações na nossa vida, como o vento, como o terremoto, como o fogo. O que o vento faz? Ele afasta algumas pessoas, muda algumas coisas de lugar, né? Tira pedras, mas pode trazer algumas coisas também. Pode mostrar aí quem é quem,
pode lançar as máscaras fora, né? Algumas pessoas vão te decepcionar, algumas vão te surpreender, algumas vão te abençoar, né? Pode vir o terremoto. O que é o terremoto aí? O terremoto vai te desestabilizar, né? O terremoto aí vai sacudir o teu chão, vai aí te provar para ver se tu realmente está firmado na rocha que é Cristo, né? Se tu realmente está com os teus pés firmados. O terremoto vai fazer isso, vai tentar te desestabilizar para ver se tu estás firme. E vem o fogo. O fogo, eu considero, né, tenho ouvido falar muito sobre isso, que Deus prova a gente com fogo, né? Muitas coisas a gente acha que pode ser o inimigo, pode ser o diabo tentando, mas nem tudo é o diabo. Deus também prova a gente. Quando Ele prova a gente, quanto mais bênçãos Ele quer nos entregar, mais Ele vai nos colocar à prova, né? Ele vai nos provar com fogo. Então, o que se representa isso? Que vai ser situações difíceis, vai ser situações ali que tu vai estar ali cara a cara com a situação e talvez tu não vai saber o que fazer, né? Ou tu vai correr, ou tu vai fugir, ou tu vai encarar, ou tu vai tentar atravessar esse fogo, tentar atravessar essa situação. Então Deus prova a gente com fogo, mas depois disso tudo vem a brisa suave, vem a voz do Senhor novamente na nossa vida, para entregar aquilo que Ele quer nos entregar. E geralmente a gente para onde? Geralmente a gente para ou no vento, ou se a gente resiste a um vento aí, a gente para no terremoto, a hora que a coisa sacode, a gente, né, quer parar de desistir. Ou se a gente resiste a esse terremoto, a hora que vem a prova de fogo, meu Deus, agora eu não aguento mais. Chega, não quero mais, vou fugir, vou me esconder, né? Tá aqui tudo que eu fiz, né? Porque Elias, ele falou, quando ele fugiu, ele falou, Deus, eu quero morrer, né? Então vai ter situações aí que Deus vai te provar e que tu vai querer entregar tudo, né? Então, assim, quanto mais a coisa vai apertando, quanto Deus vai mais nos provando, é porque está perto de chegar esse som de brisa suave, essa voz delicada. Ele vai vir novamente, mas a gente vai ter que passar pelo vento, pelo terremoto e pelo fogo para escutar novamente a voz do Senhor, que vai nos acalmar, nos tranquilizar, nos restabelecer, né, de volta ao nosso propósito. Então, depois disso tudo, depois de Elias ouvir o som da brisa suave, a voz de Deus vem de novo. Por que você está aqui, Elias? E Elias novamente, mesmo depois disso tudo, Elias se desculpa com as mesmas palavras. Então, às vezes, a gente vai ficar se lamentando de novo, se lamentando, e isso tem que dar um basta na nossa vida, né? Às vezes Deus chama a gente, pergunta as coisas pra gente, entrega as coisas pra gente fazer, e a gente fica se lamentando, mas Deus isso, Deus aquilo, o povo tal, e eu tô aqui trabalhando, fazendo a minha parte, e só tem eu para fazer isso. Tem situações que vai ser só você para fazer isso. Tem lugares que Deus vai te colocar que vai ser só você para ir ali colocar uma sementinha, ou dar uma palavra com alguém, ser bênção na vida de alguém. Aí às vezes a gente se pergunta, né, Deus, mas por que eu? Porque é você para aquela situação, né? Talvez você é o único que consegue chegar até aquela pessoa ou até aquele ambiente. Então Deus coloca cada um no lugar que é preciso, né? Às vezes Deus pode me usar para tocar a vida de alguém que passa por mim. Às vezes Deus quer te usar para alcançar uma vida que está ao teu alcance, que outra pessoa talvez não chegue. Então, para cada situação é uma situação, e Deus precisa dos seus profetas, precisa de nós, né? Então, Deus dá instrução para ele: volte para a estrada, né? Então, volte para fazer o que você tem que fazer, né? Continue com o seu chamado aí de profeta. Unja o rei da Síria, unja o rei de Israel, unja o novo profeta que vai tomar o teu lugar. E Deus, ele continua dizendo: eu conservei, porque Elias achava que estava sozinho. Então, Deus diz: eu conservei 7.000 homens em Israel, que nunca se curvaram diante de Baal, nem beijaram esses deuses. Então, Deus diz pra gente: vocês não estão sozinhos, né? Você não está sozinho. Eu conservei pessoas que vão te ajudar, que têm a mesma visão que tu tens, né? Eu conservei pessoas para não te deixar sozinho diante dessa situação. Mas você que tem que voltar, né? Você tem que voltar.
Voltar a ouvir a minha voz, voltar a me buscar, voltar a orar, voltar a jejuar. Isso que eu escutei ontem, assim, e fixou muito, né? Você tem que voltar. E quando o profeta Elias unge o novo profeta Eliseu, ele quis se despedir, né, dos seus pais. Então, é engraçado que Elias diz a mesma palavra: vá e depois volte. Lembre-se do que eu fiz a você, né? Elias, eu acredito que por um momento ele esqueceu tudo que Deus fez, né? Mas eu acredito que depois ele entrou em arrependimento, porque ele instrui o profeta Eliseu, o novo profeta Eliseu, da mesma maneira: vá, mas volte, né? Volte para Deus. Lembre-se do que eu fiz a você. Então Deus está dizendo isso para nós hoje. Lembre-se de tudo que eu fiz por você, tudo que eu te sustentei, todas as maneiras que eu te sustentei, te guiei, te orientei, todas as pessoas que eu coloquei no teu caminho, tudo que eu fiz por ti, né? Porque se estamos de pé hoje é porque o Senhor nos sustentou. Então Deus pede, né, pra gente se lembrar. Lembre-se do que eu fiz a você. O que eu anotei aqui também, que a gente não negligencie o que Deus fez por nós, né? Porque Deus está colocando muitas coisas em nossas mãos. Então Ele está chamando a gente para a gente fazer o que a gente tem que fazer, né? E se você não sabe o que você tem que fazer, que Deus pede para te fazer, busca que Ele vai te mostrar. Mas muita gente eu sinto assim que já sabe, né? Já sabe o que tem que fazer e Deus só está dizendo: lembra de tudo que eu fiz por você e faz o que precisa ser feito. Amém? Então vamos cumprir aí o chamado de Deus para nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.